Graça e paz, misericórdia da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. É um prazer estar de volta com vocês para findarmos aqui a nossa série, e eu quero detalhar com vocês hoje sobre verdadeiros pastores, que devemos ficar ao seu lado. Um verdadeiro pastor, você deve ficar ao lado dele. Veja, eu creio na liderança, sim, mas não em liderança de homens. Eu creio na liderança do Espírito Santo vindo através da palavra. Eu também creio que Deus tem estabelecido homens na igreja que são dotados pelo Espírito. Eles manterão a igreja em ordem. Eu creio nisto. Eu creio também que a igreja é governada por homens que Deus envia para tomar conta. Mas esse governo é pela palavra, de maneira que não são homens realmente governando, mas o Espírito de Deus, porque a palavra e o Espírito são um. Lembre-se que o homem que está governado pelo Espírito Santo, esse é um verdadeiro pastor que nós devemos ficar ao seu lado. Porque já virou jargão, é assim, já está quase caindo em desuso. Fique ao lado do seu pastor. Pode ser qualquer um que eu vou ficar ao lado dele. Se ele nega a palavra, eu devo ficar ao lado dele. Então vamos lá. Veja só. A Bíblia diz em Hebreu: lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé das quais imitais, atentando para a sua maneira de viver. Veja. O pastor, ele é como a boia de uma caixa d'água. A água só vai até onde a boia vai. Os membros só vai até onde o pastor vai. Agora, se o pastor não faz nada, não evangeliza, não faz isso, não incentiva, que igreja vai ser essa? Como é que ela vai se tornar? Então vamos lá. Eu quero que você fique claro, como eu falei nos vídeos anteriores. Cada igreja deve levantar o seu pastor. Cada igreja deve ter um pastor. Não é um pastor para várias igrejas. É um pastor local. Pastor é local. Pastor em cada localidade, em cada igreja. Deus não vai fazer com que sua palavra não se cumpra. A Bíblia fala em Atos, os anciões locais, fala sobre isso. Tito foi a Creta para isso, te deixei em Creta para colocar as coisas em ordem e estabelecer presbíteros de cidade em cidade. Então ali estava. Veja só. Um verdadeiro pastor que é guiado pela palavra e dotado pelo Espírito Santo, devemos imitar a sua fé. Assim ensinou o irmão Brana. Mas se o irmão Brana ensinou também, não vamos pegar só um lado, vamos pegar os dois lados. Tudo tem dois lados. O irmão Brana ensinou: qualquer coisa que nega a palavra de Deus, afaste-se disto. Então veja só. Vamos lá, a minha leitura está em Ezequiel capítulo 34. Aí está a leitura para nós. Veio a minha palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, profetiza contra os pastores, profetize e diga-lhes: assim diz o soberano Senhor. Ai dos pastores de Israel, que só cuidam de si mesmo. Acaso os pastores não deveriam cuidar do rebanho? Vocês comem a coalhada, vestem-se de lã e abatem os melhores animais, mas não tomam conta do rebanho. Vocês não fortalecem a fraca, nem cura a doente, nem enfaixa a ferida. Olha só. Olha o que ele tem que fazer. Ó. Fortalecer a fraca, curar a doente e enfaixar a ferida. Observe só o que é um pastor, gente. Vocês não trouxeram de volta as desviadas. É para ele buscar a desviada.
nem procuram as perdidas. Observa só, gente, o que é um pastor. Observe o que é um pastor. Vocês têm dominado sobre elas com dureza e brutalidade. Por isso elas estão dispersas, porque não há pastor algum. E quando foram dispersas, elas se tornaram comida de todos os animais selvagens. Observe aqui, gente, o que é? O que é que um pastor faz? Qual é a responsabilidade deste homem com a roupa que Deus veste? Veja, mas nós estamos vendo isto? Nós estamos vendo hoje no mundo eles vestindo-se de lã, comendo as melhores coisas. E tem deles que tem coragem de dizer: foi Deus que nos deu, ó. Deus nos deu as melhores coisas, enquanto as ovelhas estão morrendo. Ele tem que fortalecer a fraca, curar a doente, enfaixar a ferida e em volta, e em busca atrás das desviadas e procurar as perdidas. Mas me diga, uma vez eu estava conversando com uma irmã, ela disse que o pastor dela vinha de 2 em 2 meses lá para dar a ceia. Eu digo: meu Deus do céu, pobre ovelhas, ou pobre ovelha e pobres ovelhas que recebem uma visita de 30 em 30 dias, chegando de 5h30 e começando o culto de 7 horas. Aí veja só, que tristeza, como é que esse homem cuida deste povo? Não cuida. Mas os dízimos eles levam. Não sabe como a ovelha está, não sabe como ela passou durante esses 30 dias, não pergunta, não resolve nada, e aí vai assim levando, como diz o ditado, empurrando pela barriga, ou empurrando com a barriga. E assim vai. Mas tem o ofício, né? Tem que respeitar. Ai. Se levantar contra, você vai ver o que vai acontecer com você. Você vai se quebrar. Então é assim. Tem que seguir, né? Tem que seguir as pessoas andando em carrão, com mansões, com viagens para Israel, mas você tem que não dizer nada e ficar quieto, porque ai de você se disser alguma coisa. Mas vamos lá, gente. Vamos lá para que dê tempo a gente concluir este assunto. Vamos lá. Eu vou seguir aqui para o próximo slide para a gente entender. Vamos lá. O que faz um pastor? Eu pus aqui a ilustração claramente para que vocês compreendam. Vou circular aqui para vocês entenderem. Observe comigo aqui. Um pastor é aquele que cuida, é aquele que alimenta, é aquele que guia e é aquele que socorre. Observe. Essas qualidades têm que estar nele. Além de ser um boi de carro, um guia, além de ser uma pessoa que tem que ter dom de socorro, tem que alimentar, tem que cuidar para que os lobos não devorem, mas cuidar mesmo. Veja só. Aí se a gente analisa aqui, você tem: está alguém doente? Chame os presbíteros. Os presbíteros, você sabe, como eu já expliquei, presbítero, pastor e bispo, qualquer um, funções do mesmo homem da igreja, e este faça oração ungindo com o óleo no nome do Senhor. A oração da fé salvará o doente e o Senhor restabelecerá, e se tem cometido pecados, ser-lhe-ão perdoado. Agora observe. Aí, como a gente sabe que o pastor é aquele que cuida, eu nunca vi ninguém guiar alguém a 135 quilômetros de distância. Vamos ver. Aí uma pessoa adoece dentro da igreja. Chame os presbíteros. Não, mas o presbítero está a 450 quilômetros. Está a 135 quilômetros. Está a 200 quilômetros. Como é que vai chamar esse homem? Por isso que há necessidade de pastores locais. Pastores locais cuidando do rebanho local, como o irmão Brana ensinou, como ensina as escrituras. Mas ele está a 135 quilômetros.
Aí você tem, como é que ele vai socorrer aquela pessoa, vai cuidar daquela pessoa. E além de mais, ele tem que ter a unção do Espírito Santo para ungir com óleo, e a oração da fé salvará o doente. Então veja, lá em Tiago capítulo 5, versículo 14. É desta forma. Desta forma. Então veja só. Aí, numa distância dessa, eu fico pensando, como é que essas pessoas têm alimento? Me diga. A pessoa vem de 30 em 30 dias num local, 2 em 2 meses no local. Alimenta aquela ovelha? Não. Ela fica à mercê de lobo. Ela não sabe o que fazer. O profeta diz: rápido requer posição natural. Posição no lar, no seu casamento, posição como filho, posição como pai, posição como trabalhador no dia a dia. Posição natural, da vida natural, requer isto, este equilíbrio alinhado com as Escrituras, se posicionando de forma com as Escrituras, mas isso requer ensinamento. E o bispo ele tem que ser apto para ensinar. Não é você se esconder atrás e dizer assim: eu não tenho habilidade para isso, eu não tenho habilidade para aquilo. Olha, Deus te chamou e você não tem habilidade. Deus capacita aquele que Ele chama. Você só fazer um evangelismo quando chamar outro de fora para fazer um evangelismo, para fazer uma campanha? Não. Veja só. Eu coloquei aqui um lembrete importante. Um verdadeiro pastor sabe que tem que viver em prol das ovelhas. Ele anda com convicção que Deus levantou para o povo. Olha, ele foi levantado para o povo. Não o povo para ele. Mas está sendo ao contrário. Como hoje já tem muitos deles que têm uma grande igreja e o povo sustenta eles, eles não estão nem preocupados, a vida deles está boa, então está ótimo. Ninguém é para dizer nada, ninguém é para falar nada. Mas eu digo uma coisa: Elias simboliza Cristo, Eliseu a noiva. Houve um discípulo que disse: morte na panela, homem de Deus. E Eliseu foi lá e colocou a farinha. Eliseu simboliza a noiva, os membros desta noiva hoje, Eliseu como símbolo dela, tem a solução para tirar a morte da panela, que é a farinha. Quem é a farinha? Cristo. Mas tem que ter alguém para denunciar. E eu vou denunciar. Pelo menos na minha região eu vou denunciar. Quem ver esse vídeo, se você quiser ser contencioso, é entre você e Deus. Mas aqui está claro, eu estou mostrando o que o irmão Branham mostrou. É um homem que convive com o povo no seu dia a dia, que alimenta, protege e, se for preciso, dá sua vida pelas ovelhas. Observe. Você vive em função das suas ovelhas, não em função de outro cabeça. Não. Para alegrar o outro cabeça, não. Você vive em função das ovelhas. É desta forma. Vamos seguir aqui. Vamos seguir em frente para a gente entender. Bora. Vamos lá, o que o irmão Branham diz. O que o irmão Branham diz sobre isso aqui? Eu quero destacar com vocês que nós vamos entender claramente. Veja só. Começando aqui. Deus não chama um homem a julgamento sem antes lhe dar uma advertência, sem antes advertir-lhe. 104. Porém, veja vocês, na igreja está o pastor. Esse pastor é uma pessoa especial, certo? Correto. Ele é constituído para onde ele possa parar com o alvoroço das pessoas. Ele é um carregador de cargas, ele é um boi de guia. Ele é um homem que pode assentar-se quando alguém tem dito algo contra alguém mais, e assentar-se com duas famílias e sem favorecer nenhuma, e arrazoar aquilo e trazê-lo outra vez à doçura. Vem, ele é um pastor, ele sabe como cuidar das coisas. Observe aqui o que o irmão Branham diz. Isto é certo, pastor é um homem especial, é uma pessoa especial, constituído para o povo,
certo? Ninguém pode tomar essa honra para si se não for chamado por Deus. Ele é um boi de carga, ele é um carregador de carga, um guia. Ele se senta entre famílias para acabar com o alvoroço, para resolver o problema entre as famílias. Veja só. É desta forma. Ele não vai de casa em casa colocar as famílias contra o obreiro, não. Ele vem conversar, se senta e conversa. Ele tenta unir o grupo e não separar. É isso que ele faz. Olha aqui o que o irmão Brana diz. Mas para defender um homem, as diretrizes que outro cabeça tem, muitos deles fazem, sabe o quê? Divide o rebanho. Para eles mostrar que eles são certos. E que só eles são corretos. Então fazem desta forma. Ele não vai de casa em casa tentar convencer as pessoas a ficar contra o obreiro, não. Não vai. Ele reúne todo o povo e tenta unir o grupo. É isso que ele faz. Mas ele está fazendo isso? Mas muitos deles estão fazendo isso? Não. Eles querem membros. Ficar com membros. Desta forma. Não vou entrar em detalhes no daqui como foi que ele fez para dividir o rebanho. Mas vamos lá. Então vamos lá, vamos seguir aqui em frente. Observe o que o irmão Brana diz. Muda Deus alguma vez seu parecer acerca de alguma palavra? Parágrafo 199. Veja que eu estou lendo a mensagem aqui para você entender. Fique ao lado, observe. Fique ao lado do seu pastor. Essa frase aí já virou algo assim, rotineiro. O irmão Neville e o companheiro irmão Capes, ouça eles, vos ensinarão a palavra da vida. Eu creio nisto. Se eu não cresce nisso, eu certamente não teríamos aqui. Certamente não. Eu creio que eles creem na mensagem, no melhor dos seus conhecimentos, eles permanecem com ela. Eu tenho fé em ambos os homens. Fica com eles. Esses outros irmãos ao redor, onde eles têm suas reuniões, que se colocam ali nesta noite, se vocês estiverem por volta de suas áreas, fique ao lado deles. Vocês ouviram que eles vieram aqui nesta noite. Então veja só. Fique ao lado do seu pastor. Correto. Um pastor como o irmão Neville, devo ficar ao lado dele porque ele cumpre todas as diretrizes de um pastor. Um pastor verdadeiro, você deve ficar ao lado dele. Um pastor que te ensina a palavra, te ensina a mensagem na totalidade, na íntegra. Aí sim, você deve ficar ao lado dele. Isto é sério. O irmão Brana estava mandando ficar ao lado do pastor que pregava a palavra. Esse era o irmão Neville. É óbvio que um pastor como Neville devemos ficar ao lado dele. Mas esses que estão aí, praticando o nicolaísmo fora da palavra, não devemos ficar ao lado deles. Lembre-se, nossas escolhas determinarão o nosso destino. No momento em que um pastor nega uma das palavras de Deus, você deve deixá-lo. Lembre-se que a palavra está acima do pastor e não é o pastor que está acima da palavra. Vale salientar que a palavra é quem conduz a noiva, não é o homem. Não confunda isto, não seja enganado pelos nicolaítas. Lembre-se disto, irmãos que estão ouvindo isto. Observe. Fique claro. Então, aí veja só. Aí eu fui em um encontro, aí disse assim, o tema que saía lá era assim. Fui em um encontro
E lá era assim: fique ao lado do seu pastor, fique ao lado do seu pastor. Então, aí quer dizer que o camarada chega assim e diz: o novo nome de Deus é Brana. Por exemplo, tem um pastor aí que diz que o novo nome de Deus é Brana. Tem que ficar ao lado dele porque ele tem um ofício. Eu ouvi outro dizer que existia arrebatamento por representação, porque nós, os da abertura da palavra, os representamos. Então eu tenho que ficar ao lado dele. Tenho que ficar ao lado dessas balelas que estão dizendo por aí, contrário ao que o irmão Brana ensinou. O grupo dali da nuvem diz que Jesus desceu, ali é a vinda de Cristo. Eu tenho que ficar ao lado. Tenho que ficar ao lado porque é um pastor. Aí vem outros e ensina que o irmão Brana vai voltar para revelar o 7º selo. Aí eu tenho que ficar ao lado disto. Tenho que ficar ao lado disto. Tem outro grupo que diz que Jesus Cristo é 2. Da dualidade, que diz que são 2 pessoas. Eu tenho que ficar ao lado disto. Eu tenho que ficar ao lado dele. Aí vem o meu ex-pastor e diz assim: as hierarquias, irmão Beck, tem que respeitar. E eu disse: aonde é que o irmão Brana ensinou isso? Eu tenho que ficar ao lado dele, porque tem o ofício. Tenho que ficar ao lado dele. Irmãos, vamos observar a mensagem, a palavra. O pastor não está acima da palavra. É a palavra que conduz a noiva. Então vamos em frente aqui. Vamos em frente. Não fique com um pastor que não prega a mensagem completa. Vamos ver aqui o que o irmão Brana diz na mensagem Uma Libertação Total. Então nós temos que ter um homem que cremos, em quem cremos, que prega a palavra de Deus. Se o homem não faz isto, então arrume alguém que realmente o faça. Olha aqui o que o irmão Brana diz. Se ele não prega a palavra, arrume alguém que faça. Esta é a maneira que devemos nos firmar. E se a junta de administradores não quer se firmar pelo que é correto, então é nosso dever eleger um que se firme no correto. Então quando vocês o fizerem, fique ao lado dele. Depende de vocês. Fique ao lado. E todos juntos estamos firmes numa coisa. E esta é Deus. Então, se não prega, arrume alguém que pregue. Alguém que faça o correto. Vamos ser sinceros. Vamos ser sinceros. Se o pastor não está correto, substitui ele. A igreja é soberana, a soberania da igreja local. Não é você ficar amedrontado por terrorismos que eles dizem não. Vamos lá. Olha aqui o que o profeta diz. Colocando toda a armadura de Deus. Pregada no dia 7 de junho de 1902. Parágrafo 76. Agora Deus fortaleça seu exército com quê? Ele mesmo, na forma de profetas, apóstolos, mestres, pastores, o que o fez fazer? O que Deus estava fazendo? Ouça, vocês têm pensado no que são aqueles ofícios na igreja? É a roupa que Deus veste. Os ofícios na igreja é a roupa que Deus veste. Dentro da roupa, no apóstolo, no profeta, um vidente, pela presciência, antes que Satanás pegasse isto, falaste isto. O que é isto? Deus vestindo-se em sua igreja. Aqueles ofícios são a roupa que Deus veste. Quando você vê aqueles ofícios, pastores, mestres, evangelistas, o que é aquilo? Aquela é a roupa de Deus, a presença de Deus, Espírito de Deus. Isto opera através do homem. Veja. E se aquele ofício, agora veja só, preste atenção, ó. Se aquele ofício nega alguma dessas palavras, então não é roupa que Deus veste. Que coisa maravilhosa. Não são. Aquilo é um lobo em uma roupa de ovelhas. Vigia aquele companheiro, olha só, vigia aquele companheiro, cuidado com ele. Mas quando ele apenas toma o que a palavra diz, lembre-se, aquele é Deus. Se ele tomar o que a palavra diz, aquele é Deus.
pois ele está falando sua palavra. Vê? Mas se ele diz, bem, isto não, puxa, corra, ovelha, corra, ovelha, corra, corra deste homem. Mas se ele diz, não, mas isso, tal, tentando enrolar, tentando mostrar alguma coisa, corra deste homem, porque ele não é a roupa que Deus veste. Mas a gente vê aí, já virou rotina. Pastor é a roupa que Deus veste. Ele é a roupa que Deus veste se ele estiver pregando a palavra, como um apóstolo, como um profeta, como um evangelista. Se não pregar a palavra, não é roupa de Deus. Não é a presença de Deus, não é o Espírito Santo, porque o Espírito Santo só diz o que está na palavra. Então, quero deixar claro aqui uma coisa: nós temos que ter um pastor, sim, que esteja de acordo com a palavra. Se o pastor pregar algo que o Espírito Santo não disse, eu vou mais claro. Se o pastor pregar algo que o Espírito Santo não disse, este homem tem um demônio. Nós estamos cientes que o irmão Branham nos ensinou que devemos ter um pastor verdadeiro e ficar ao lado do pastor verdadeiro. Então, meus irmãos, eu creio que aqui eu vou concluir o assunto em 5 vídeos fundamentais para nós entendermos isto. Desde a ordenação, soberania da igreja local, o nicolaísmo e um verdadeiro pastor. Lembre-se, se o ofício nega a palavra, então não é roupa que Deus veste. Corra deste homem, corra. Corra, ovelha. Senão ele vai te fazer perder. Ele vai levar você a uma condição triste. Vai te levar à perdição. Um forte abraço. Que Deus vos abençoe. Espero que esses assuntos te ajudem a compreender as Escrituras. Lembre-se, se você tem um verdadeiro pastor, fique ao lado dele. Observe o que o irmão Branham falou. Se ele prega aquilo que o irmão Branham pregou, fique ao lado dele. Mas se ele não prega, afaste-se desse homem, porque esse homem não é roupa que Deus veste. Este homem tem um espírito errado. Este homem vai te levar a uma condição triste e horrível. Fora da palavra, ninguém será bem sucedido. Um forte abraço, que Deus te abençoe.